mais importantes do país. Produtora de grandes pais e mães da raça. A Agropecuária Odair Gonzalez alia genética de ponta, seleção criteriosa e compromisso com a evolução da pecuária de corte. Tradição que gera confiança. Genética que gera resultados. Agropecuária Odair Gonzalez, excelência que se multiplica no campo. Olá, amigos e amigas ouvintes da Rádio São Miguel AM 880 de Uruguaiana. Estamos também pelo YouTube, Facebook e Spotify da Rádio São Miguel, além das mídias sociais da rádio e pelo canal Agrológica no YouTube. Eu sou o Tiqueno Queiroz, na operação de áudio Ederson Lucas, na produção Francisco Bermudes, e este é o Agro Fronteira, um espaço de conversa e debate sobre o agronegócio. Convidamos os amigos e amigas para que nos sigam em nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deixem seu positivo, se inscrevam no canal do YouTube e da Rádio São Miguel. Nos acompanhe também pelo perfil da Rádio São Miguel, no Spotify e nas plataformas de áudio da sua preferência. Lá é possível escutar o Agro Fronteira novamente, na estrada ou no brete. Acessem, compartilhem, nos sigam e curtam nossos conteúdos. O Agro Fronteira conta com o apoio de... Uma satisfação estar aqui colocando aí para essa região da fronteira oeste aí, conversando com vocês novamente, viu, Tiqueno? Muito obrigado, Denis, por ter atendido nosso pedido, também nos honra muito a tua participação conosco hoje. Ariosto de Macedo Pons Neto, presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, muito bom dia. Bom dia, Tiqueno, bom dia, Denis, bom dia, Domingos, bom dia, Ruandres, bom dia aos ouvintes da Rádio São Miguel. Prazer, mais uma vez, estar junto com vocês para a gente falar sobre esse tema que é muito importante e que deve ser debatido, discutido o máximo possível devido aos anos que a gente enfrentou e tem para enfrentar pela frente. Bom, que seja tudo ótimo aí nessa nossa manhã aí. Com certeza, Deus, vai ser assim. Ruandres Antunes, muito bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio São Miguel. Um prazer estar falando mais uma vez com vocês aqui. Ainda mais com esse time de peso, né? Presidente Domingos, presidente Denis e o nosso presidente Ariosto. A judiaria, a gente tem que estar falando de crise de conjuntura e crise de estrutura, né, Tiqueno? Com certeza. Mas vamos lá, vamos tocar o barco. Maravilha, valeu, Ruandres, mais uma vez aí conosco. Já está virando sócio aqui, daqui a pouco eu estou convidado para apresentar comigo também um programa desse aí, Ruandres. Tá? Muito obrigado, hein? Valeu, cara. Vai lá. O negócio é narrar pádel, Tiqueno. É padelista ainda, Arius. Eu também sou narrador de pádel. Ainda é padelista também. Vamos lá. Presidente Domingos, como é que o senhor faz uma avaliação aí do ano 2025, né? Em termos da Farsul, como é que ela viu, como é que ela vê, né? Seus pares aí. E como é que o arroz desse contexto aí pode ser analisado? Primeiro, nós temos várias visões importantes a serem relatadas. Eu penso que, de forma institucional e como representatividade da agropecuária brasileira, foi um grande ano, porque aquilo que nós sempre comentamos, que as COPs, a Convenção das Partes, é uma grande oportunidade, e essa pauta ambiental, se bem trabalhada pelo agricultor sobre o ponto de vista da grande potência agroambiental, da grande potência na produção de alimentos e agora consolidada na segurança energética através dos biocombustíveis, nós, perante o mundo, tivemos uma grande evolução. A Convenção das Partes teve a grande vitorioso o agro neste ano, porque consolidamos, através do Embrapa, trabalho da Embrapa no primeiro dia, a consolidação da preservação de áreas nativas, matas nativas, dentro do território nacional, na ordem de 68%.
e perto da metade desta área do território nacional está sendo preservada dentro das propriedades privadas, passando pela agricultura familiar, depois permeando a agricultura média e chegando à agricultura empresarial. Então, sob o ponto de vista ambiental, o Brasil se consolida como a grande nação e a grande fonte de preservação, e de longe nós não somos o problema na questão das emissões, do aquecimento global e principalmente na mitigação e adaptação. Então isso é extremamente importante porque melhora a visibilidade brasileira. Consolidamos a atividade agropecuária e silvícola como a grande solução na questão das emissões e principalmente na possibilidade dos grandes financiamentos internacionais. E isto é outra vitória brasileira. E por último, na questão das COPs, ficou a situação da transição energética para combustíveis fósseis, embora não tenha tido avanços quanto ao que percentual da redução dos combustíveis fósseis para biocombustíveis, ficou mais do que provado, e a consolidação a nível internacional que quem vai substituir o combustível fóssil a nível terrestre e nos dois mais consumidos no mundo, que é o bunker oil para navegação e o SAF da parte aérea, é, sem sombra de dúvidas, o Brasil. Então, nós, como atividade primária brasileira, saímos fortalecidos nas imagens internacionais, comerciais e principalmente na questão da transição energética e segurança alimentar mundial. E aí eu passo esse preâmbulo internacional para oportunizar aquilo que nós temos trabalhado junto com a Federarroz, junto com a FETAG, junto com as instituições e principalmente com o nosso legislativo e executivo, que é na cultura do arroz, que hoje estamos vivendo esse momento muito grave de mercado. Tanto é que nossa área econômica está desde julho solicitando aos produtores que fizessem uma redução de área, demonstrando a questão dos nossos estoques de passagem na ordem de acima de 1,5 milhão de toneladas, e que se nós mantivéssemos a área, nós teríamos sim coisa entre 3 e 4 milhões, e é aquilo que comentávamos, né, Denise, que estaríamos sentindo saudades dos preços de hoje. Então, passa pela questão do etanol de arroz a nossa solução. É um trabalho de médio prazo? Mas é um trabalho que já começou e, além da exportação, além de campanhas de consumo, nós temos que dar esse outro ativo à cultura do arroz. Tivemos grande evolução com a BH, tivemos grande evolução com a Siderúrgica Rio-Grandense, com a CB, com a Soli 3, apresentando o trabalho de pesquisa que foi começado nesta semana também, com a Embrapa Energia, a Embrapa Arroz e Feijão, para apresentar um plano de trabalho utilizando o cereal arroz para a produção de etanol. Nós precisamos dar esse novo enfoque e acreditamos que será a grande alternativa, quiçá, Denise, Ruandres e Ariosto, não apenas para resolver a situação mercadológica da atual lavoura, mas até para ter um incremento de demanda com cultivares destinadas para esta fermentação desejada para a formação de biocombustíveis. É um começo que nasceu forte e que vai ter um grande empenho da nossa CNA, a nossa confederação, que conglomera todos os produtores, e nós vamos lá dentro da cadeia de energia, dentro da Câmara Técnica de Energia e Ambiente da CNA, dar todo o foco para que possamos utilizar para a geração de etanol o cereal arroz. Essa é a nossa impressão inicial para os amigos aí poderem começar a discutir. Perfeitamente, Domingos. Eu acho que a questão aí que se coloca do etanol é muito importante e vai ser com certeza a pauta do programa, mas eu gostaria de resgatar, só para a gente não passar o tema, né, a questão da ambiental. Né? Semana passada nós tivemos aqui o Rafael, não vou me recordar o nome do Rafael, ele é o responsável pelo selo ambiental do IRGA, né? Eu acho que é uma coisa importante de trazer também, né?
que hoje se paga a lavoura arrozeira, prestação de serviços ambientais, né? Pagamento de serviços ambientais. E eu acho que é um tema interessante que a gente pode abordar de forma, né, para não deixar passar, né? Sem sombra de dúvida, este é outra grande vitória do Rio Grande do Sul, do Brasil, porque nós sempre falamos no Instituto do Pagamento de Serviços Ambientais a questão exclusiva da preservação, que são importantes, a questão de recuperação de matas ciliares, recuperação de nascentes, tudo isso, APPs, são ativos importantes. Mas pela primeira vez nós conseguimos fazer aquilo que começamos em 2022, a nível de Estado, que foi esta reaproximação da pauta ambiental junto à pauta produtiva, não tornando eles competitivos e sim complementares. E foi coroada com esse selo ambiental, onde tivemos esse pagamento, vamos ter, até o edital saiu nesta semana, e aqui nós queremos parabenizar não só ao governo do Estado, através do IRGA, do presidente Bonotto, mas também em especial a SEMA, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, através da secretária Marjorie, que fez esse trabalho consolidado de remuneração ao produtor rural. Porque ninguém tem no mundo um código florestal tão rígido, regras para a utilização de água, solo tão rígidas como nós. Por isso que o setor produtivo precisa sim ser valorizado e se tornar um grande ativo. Tanto é, né, Denise, que nós tivemos 113 produtores e a informação que eu tenho que neste ano nós teremos mais de 230 propriedades no selo ambiental, ao qual vão ter essa remuneração. É uma grande diferencial e o Rio Grande do Sul na vanguarda, porque nós, produtores, conseguimos nos aproximar da pauta ambiental e mostrar não só à sociedade urbana, mas aos órgãos de controle, ao poder público executivo, que nós somos parte da solução e principalmente os principais atores desta pauta ambiental. Esse pagamento por serviços ambientais que aconteceu no selo do IRGA é apenas o começo do trabalho que nós estamos fazendo, demonstrando a grande maturidade da nossa sociedade gaúcha em termos de convergência, ambiente e produção. Perfeito, Domingos. Só para resgatar a informação, o Rafael Nunes dos Santos esteve conosco semana passada e ele confirmou essa informação que tu traz, Domingos, que mais que dobrou, né, a adesão ao programa do selo ambiental do IRGA, né? Então, uma coisa importante, não é, Denise? E o importante, só antes do Denise comentar, é que apenas é o compêndio daquilo que todos nós produtores já fazemos. Exatamente. Nós só conseguimos aglutinar informações de forma organizada, parabenizando o IRGA por essa iniciativa do selo, que tem mais de 20 anos, mas práticas realizadas diuturnamente pelos produtores, mas que eram nosso corriqueiro, nosso dia a dia. E nós conseguimos valorizar através da união de informações baseado no Código Florestal mais rígido existente no mundo. Então, esse tipo de informação é que nós temos que levar aos nossos ouvintes, à nossa população urbana, retomar a imagem positiva que foi denegrida através da utilização da pauta ambiental como política ideológica e partidária e não como ciência e tecnologia. Por isso que não há dúvida que é a valorização do que nós fazemos todos os dias nas nossas propriedades, independente do nosso porte. E isso é a valorização e a retomada da imagem do agro perante a opinião pública urbana e, em especial, os nossos jovens e crianças. Perfeito, Domingos. Se tu puderes abrir tua câmera, ficaria ótimo aqui a nossa transmissão. Se não conseguir, tu não tem problema. Tá? Vamos tentar aqui, que eu estava com sinal ruim e fiquei com medo de cair a nossa internet. Estou com muito vento aqui fora, então eu estava com medo de cair a nossa internet. Problema. Mas eu vou abrir de novo. Tá jóia, obrigado, Domingos. Denise, por favor, Denise. Chiqueiro, que grandes notícias nos traz Domingos, né, da COP30, todo o potencial que o Brasil tem, né, em termos de se destacar em sua produção agropecuária, as vantagens que nós temos em relação
ao planeta produtor, ao planeta agropecuário, e nós temos cada vez mais, sim, que cuidar disso, né? Agora está aí essa remuneração do selo ambiental, dos licenciamentos, que é uma novidade, é algo que nos traz uma motivação maior, né? Um orgulho também, e eu acho que cada vez mais a gente tem que bater, nós temos que nos destacar, principalmente, Tiqueno, em relação aos nossos vizinhos do Mercosul, e este apanhado aí de notícias, de informações que o Domingos trouxe, é uma maneira de a gente conseguir um destaque no mercado. Nós temos vários avanços aí, nós temos a questão da mitigação do carbono, que já está em estudo, né, no IRGA, como a gente pode manejar melhor nossa irrigação para conseguir uma melhor mitigação do metano, e sair fora da vala comum, né, que é um cálculo feito lá com arroz asiático, e que se usa dados que não são aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos aí o Biochar que está entrando, que é uma maneira de a gente sequestrar carbono com a casca de arroz é 30% do peso. Se nós sequestrarmos metade da casca do arroz produzido no beneficiamento, nós já vamos estar fazendo um grande sequestro de carbono e poder jogar isso até com remuneração através da venda de créditos de carbono, como também vender o nosso cuidado com todo o ambiente. Tiqueno, eu não sei se eu me estendo agora, se vamos fazer Não, fica à vontade, Denis, começamos o papo, começamos a conversa aí. Vamos fazer um apanhado aí, né, deste ano. Vou me adiantar antes que o Juandres comece a falar e o Ariosto, porque senão depois eu fico sem assunto. Nós começamos um ano razoável, né, com preços ainda bons, que a gente desconfiava e ainda achou que não eram bons porque nós vínhamos de um preço superior, e também com crédito mais facilitado, que ainda nós tínhamos os pré-custeios, ainda com recursos da safra 24, 25, desculpa, e a gente tinha uma certa facilidade. Depois nós começamos, ao caminhar do ano, se deslocando para metade do ano, os preços vindo abaixo, como a gente já esperava, né, devido ao estoque que nós tínhamos, a produção que nós tivemos, e o crédito foi ficando cada vez mais difícil, os juros aumentaram, e nós fomos tendo uma situação bastante complicada, né, para a gente fazer essa nova safra aí 25-26. Começamos o plantio, e eu acredito que o plantio está encerrado, né? E agora cabe nós, por as dificuldades que se teve de crédito, as dificuldades de todas as formas, eu acredito que o plantio está encerrado, viu, Tiqueno? Sim. E nós, né, temos que fazer a nossa parte. O que é a nossa parte? A Conab lançou no último levantamento da Conab, nós vamos ter uns 12%, se não me falha a memória, de queda de produção. Mas é importante que nós tenhamos em conta que as áreas que nós produzimos, que nós plantamos, nós temos que ter uma boa produtividade, porque senão a nossa rentabilidade, que já está prejudicada, vai ficar mais prejudicada ainda. Então é importante que nós tenhamos o cuidado com as áreas plantadas para que a gente faça a melhor produção possível, já que temos uma esperança aí de queda de produção devido à área que está sendo aí oficializada. Temos que fazer a nossa parte também, Tiqueno, na questão de comercialização. Nós devemos ter aí um volume de dinheiro aproximado para retirar do Brasil em torno de 400 a 500 mil toneladas. Estamos trabalhando também junto com a Farsul, né, para ver se a gente consegue dar andamento também nesta nova lei que foi aprovada por o IRGA, para que a gente use os recursos do IRGA e fomente mais umas 200, 300 mil toneladas. E isso tudo vai depender de nós. Nós temos clientes comprando hoje, que as três trades hoje estão compradoras. Então nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que escoar essa produção, isso depende de nós,
né? As ferramentas estão dadas e cabe a nós nos organizarmos para que a boca da safra de 26 nós tenhamos um pouquinho melhor, tenhamos uma situação um pouco melhor. Nós vamos ter problema de crédito lá na tomada safra, nós estamos trabalhando também para ver como é que a gente consegue amenizar, porque vão ter muitos custeios, como o pessoal se adiantou agora nesta safra 25-26 e pegou muito pré-custeio lá na colheita de 25, nós vamos ter custeios vencendo na boca da safra, e isso vai pressionar o mercado. Então nós vamos ter que ter algumas ferramentas de alongamento, seja lá dos antigos IGF, FIE, para que a gente consiga ter uma facilidade de negociação, né, de que não pressione essa negociação na boca da safra. Perfeito. Tiqueiro. Perdão, Denise, eu acabei te interrompendo, mas na verdade sim, é importante essas ações de escoamento do mercado, né, dos estoques, para justamente, como chama a atenção, Denise, né, que a boca da safra não seja ainda pior, né? Como é que tu vê essa situação, Arilson? Não, eu assim, as notícias que vêm para a semana que vem, eu acho, Denise, são importantíssimas para esse escoamento aí do final dessa safra e possivelmente de um início de uma nova safra. Com a notícia do CDO, com a possibilidade do CDO nos auxiliar no frete, ainda não está ainda escrito, isso aí ainda não tem o edital pronto do CDO, como é que vai sair, mas a princípio seria para um auxílio no escoamento dessa produção. Vai ser muito interessante para a gente poder fazer a venda desse arroz aí e ter esse auxílio do CDO. E tem também a possibilidade também, nós estamos trabalhando tudo em possibilidade, né, Denise, do PEP e PEPRO sair na semana que vem o edital, aí sim já quase tudo certo para que isso ocorra, e aí a gente vai ter um bom escoamento deste arroz que ainda temos da safra 2025 nas mãos do produtor. Isso aí vai auxiliar muito na nossa retirada, na nossa exportação, e é importante, eu acho que cabe salientar isso ao produtor que está escutando, né? Que faça o uso desses mecanismos, que entenda o mecanismo e faça o uso desses mecanismos para que tenhamos menos arroz aí na boca da próxima safra aí, ou menos arroz em estoque. Então, os mecanismos estão aí e devem ser usados, e a gente tem que aproveitar essa mão aí que o governo está nos dando, tanto o federal quanto o estadual. Nós vínhamos discutindo aí em relação aos mecanismos que já estão vigentes aí, que é o AGF e o contrato de opção. O contrato de opção foi feito um bom volume já, o AGF ainda está aberto, o problema são armazéns que estejam credenciados na Conab, né, Denise? Mas vai cumprir o seu papel momentâneo aí, que é uma retirada de arroz do mercado também. E agora com o PEP e PEPRO, eu acho que nós vamos fazer um bom volume de PEP e PEPRO, principalmente o PEPRO, que é diretamente ao produtor, mas o produtor tem que comprar essa ideia. Então é um alerta que eu faço aí, o produtor que tem arroz ainda, que compre essa ideia do PEPRO e do PEP, e faça o escoamento da sua safra, do seu restante de safra aí, para que tenhamos menos arroz quando começarmos a colher a nova safra de arroz. Perfeito, Arilson. A expectativa é essa aí, né? Que a gente possa diminuir, né, a quantidade de arroz aí para a boca da safra. Juandres? Acho que tá mutado o Juandres. Opa! Agora melhor. Falar depois dessa turma, né? Bah. Espetáculo. Mas vamos começar assim, acho que o presidente Domingos falou muito bem, né? E não adianta nadar contra a maré. Em geral, quem nada contra a maré morre afogado, né? Claro. Então, se a COP está lá fazendo algumas sugestões e nós estamos trazendo dinheiro para dentro de coisas que a gente já fazia há muitos anos, né, Domingos? A gente há muitos anos já tem esse selo ambiental, nós temos que se apropriar dessas pautas e ser propositivos. E acho que por aí é uma das saídas da nossa crise, viu? A gente precisa, como o presidente Denis falou, nos colocarmos numa posição de propor
soluções ambientais e nos colocando, sendo remunerados por isso, tá? Acho que essa é uma posição muito legal que a gente pode ter. Falando agora, mudando de áreas para Bugalhos, sobre mercado em si, a gente cometeu um erro esse ano, tá? Nós, produtores, cometemos um erro esse ano. Esse erro é extremamente justificável, porque nós vimos de preços muito altos, e aí quando a gente chegou na boca da safra, a gente não entendeu o que aconteceria no ano, e acabou exportando. E hoje a gente está sendo penalizado por isso, e está tendo que recorrer a medidas de PEP, PEPRO, a incentivos de CDO, para corrigir esse erro, tá? E ano que vem a gente vai ter uma nova oportunidade, e vai ter uma nova escolha, e vai ter uma nova safra, e a gente sabe que a gente vai passar com excedente. E a gente vai precisar tomar as escolhas diferentes desse ano. A gente vai começar o ano exportando, e aí nós vamos ter um ano comercial que me parece mais saudável do ponto de vista dos preços, subindo, do que esse que só caiu, né? E acho que esses são pontos importantes aí de fazer a recapitulação desse ano para a gente não cometer os mesmos erros no ano que vem. E falando assim, em curto espaço de tempo, né, nós somos talvez a única cadeia que produz bem e é penalizada, né? Isso não pode ser algo sem ser um problema de estrutura, né? Então a gente precisa voltar agora que a gente está na crise a debater os nossos problemas estruturais, porque os conjecturais eles são muito mais difíceis de solucionar. Por exemplo, como é que a gente vai solucionar o excesso de oferta ou a entrada e retirada da oferta da Índia no nosso mercado? A gente não vai mexer nisso, não é plausível de ser mexido. Como é que a gente vai mexer numa crise institucional de crédito? É muito difícil que nós vamos conseguir mexer especificamente nisso. Então, a gente tem que voltar a discutir dentro de casa, né, o que a gente pode fazer na nossa crise estrutural. E isso aí, no meu ponto de vista, é a longo prazo. Em curto espaço de tempo, não adianta. O Domingos está correto, a Farsul está correta, a Federação está correta. Era a diminuição da oferta. Nós precisávamos e precisamos plantar menos. Essa é a de curto. A de médio, o sinal para mim é claro. Vamos entrar no etanol. Vamos fomentar essas empresas. Vamos nos colocar à disposição como arrozeiros a dar essa contribuição. Porque se não aumentar o nosso consumo, não tem como a gente plantar mais de 900 mil hectares no Rio Grande do Sul. Essa é a realidade. Tá? Então, Tiqueno, eu vou começar por aí e abrir o debate dessas ideias. Perfeito, Anderson. Acho que traz pontos que vão render bastante aqui na nossa conversa. Presidente Domingos, né, as ações que a cadeia produtiva como um todo, e a Farsul se inclui como uma instituição representativa nesse contexto, né, tem buscado soluções, buscado ações, né, além das que já vêm sendo tomadas, presidente, realmente novos usos para o arroz, como a produção de etanol, é o caminho, é esse o caminho? Como é que o senhor vê? Não há dúvida que nós temos que fazer a utilização múltipla do arroz, né? É exportar, é aumentar consumo, é fazer campanhas de consumo, falando do produto sob o ponto de vista de saúde, mas eu não tenho dúvidas de que nós precisamos dar foco na questão da bioenergia. Veja que os acordos internacionais nos dois combustíveis mais consumidos no mundo, que são o naval e o aéreo, eles estão hoje com 2 a 3% de participação de biocombustíveis. Os acordos internacionais apontam até 2040, chega no bunker a 50% e no SAF a 60%. Por que vocês acham que até 3 anos atrás nós éramos importador de etanol, nós, Brasil, e hoje já somos o 3º maior exportador? Temos mais de 30 empresas destilarias no Brasil Central. O milho safrinha, que era estocado ou botado a céu aberto, hoje é 100% consumido. Nós temos o investimento da BH, que vai absorver no primeiro ano 200 mil hectares de trigo, e no 4º ano estará entre 400 e 500 mil hectares. A Soli 3, que pega 3 cooperativas extremamente sólidas, elas vão pegar cereais de inverno na ordem de 150 mil hectares.
O problema do trigo, daquele 1.200.000, 1.300.000 hectares no inverno, vai ser extremamente incentivado. E o arroz, ele tem, e isso a Embrapa Energia, na reunião que tivemos essa semana, nos posicionou que o arroz tem um alto poder de geração de etanol, né, na relação tonelada, geração de litros de etanol. Então, precisamos dar foco, é pauta da Confederação Nacional da Agricultura, através de nossa participação da Câmara de Energia, que está ligada ao meio ambiente, que vai dar todo o foco. Vocês sabem, o dinheiro nosso do produtor rural é que fez com que tivesse a Agrizone na COP de Belém, que foi a única setor que 100% bem sucedido. Então é dinheiro nosso que tem que ser muito bem aplicado em prol e para o produtor rural. Eu vejo como uma grande alternativa. Só como muito bem falou o Denise, o Ariosto, e agora finalizou com o Andres, ela é uma medida de médio a longo prazo. Nós vamos sentir esses efeitos em 3, 4 anos. E nessa fase inicial nós precisamos dar condições, conforto para os produtores que estão em dificuldade. Temos muitos produtores em dificuldade, possam vencer esta fase de mercado difícil, de insegurança institucional e jurídica de um governo federal que não sabe conjugar o nós com o setor produtivo, não sabe, não tem interesse, é só quando eles se sentem acuados é que a coisa acontece. Então, precisamos ter muita maturidade, muita estratégia, inteligência e união entre as entidades para que todos os atores possam realizar as pautas em prol do produtor. Nós temos uma novidade boa, Denise, até não te comentei, né? Foi que nós conseguimos, vamos ter segunda-feira, no final da manhã, a segunda audiência com o presidente Alcolumbre, tá? A qual estamos muito perto de votar o regime de urgência do PL 5122, e na hipótese de votar ele, o regime de urgência, já pautá-lo para o plenário do Senado. Há uma possibilidade também, a qual o Antônio da Luz e a secretária Priscila, secretária da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, estão também vendo a hipótese, que aí seria uma articulação política, de mexer na medida provisória que foi insuficiente, sob o ponto de vista técnico, para que ela seja emendada e fique aos moldes do 5122. Estaremos em Brasília na segunda-feira, no final da manhã, para ultimar esta pauta. Pode ser uma grande novidade aí, não somente para a cadeia do arroz, mas todos os produtores do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, para que nós tenhamos, de fato, uma securitização efetiva, lastreada em recursos que são de ativos de financiamento e não ativos de dívidas, como é que se diz, a questão primária, né, de ordem primária, não afetando o arcabouço fiscal do governo federal, podermos utilizar os 20 anos, englobar cerealistas e revendas, incluir também a questão para quem teve frustração nas culturas de sequeiro da safra 25. Então estamos extremamente otimistas que tenhamos êxito, em razão que começou na audiência pública do Senado e que teve bons desdobramentos com a reunião desta semana com o presidente do Senado, Alcolumbre. Tanto é que temos agenda na segunda-feira cedo, de forma presencial, para que, de fato, ele tenha um entendimento final e nós consigamos resolver essa hipótese da securitização de longo prazo para os produtores, não só do Rio Grande do Sul, mas que são a sua grande maioria. Estamos muito otimistas quanto a esta pauta, né, que possa ter êxito e, mais uma vez, o produtor ser, desta vez, efetivamente atingido pela possibilidade da securitização. Perfeito, Domingos. Deu ótimas notícias aí, Denise. Excelente notícia. Excelente notícia. Nós realmente precisamos disso para a próxima safra, Domingos. Senão a situação vai ser muito difícil.
Perfeito. E como é que tu vês também, Denise, essa dicotomia, não vou chamar de dicotomia, mas esse talvez impasse, né, de soluções a curto prazo, mas também construir soluções que estruturem, né, como gosto do termo que o Juanes utiliza, que eu acho que é correto, né, estruturem a cadeia no sentido de buscar novos usos, né? Como juntar essas duas coisas, Denise? É um desafio grande, não? Está sem som. Acho que tá mutado. Com certeza, Tiqueiro, mas eu acredito que nós estamos bem encaminhados, né? Eu estava nessa reunião lá da Embrapa Bioenergia, e a gente tem nós temos outros contatos, outras demandas surgindo, como bem o Domingos falou, né? Em todas as geradoras aí de bioenergia. Nós, na Federarroz, também temos uma comissão que está trabalhando em cima disso, até para a gente, né, Juandres? Depois tu pode nos dar mais informes, trabalhando para ver se a gente já começa alguma coisa em seguida, viu, Tiqueiro? Sim. A gente comece já a brincar com isso, a começar a pegar um certo know-how, a começar a acertar os ponteiros aí. São, como o Domingos mesmo disse, de médio prazo, mas nós temos que começar, e eu acho que estamos bem encaminhados, viu? Parece que esses momentos de crise também nos obrigam a sermos mais criativos, né? Quando as coisas estão fáceis, a gente faz só o beabá, né? Eu acho que estamos bem encaminhados, Tiqueiro. Claro. O Ariosto, tu tem também tratado esse tema do etanol, né, Ariosto? Um pouquinho mais de profundidade. Como o Denis comentou aí, tem uma comissão da Federarroz, que é uma comissão em relação a etanol. Eu faço parte dessa comissão aí junto com o Juandres. Depois o Juandres pode complementar se me faltou alguma informação. Nós tivemos agora, nessa terça-feira, lá em Santiago, na usina, que ainda não está em produção, muito devido à morosidade do governo do Estado, em relação às licenças ambientais, a todos os problemas ambientais que todos sabem aí, que atrapalham e acabam atrasando muito as coisas acontecerem no nosso Estado, né? Principalmente no nosso Estado. Nós tivemos ali então na CB Bioenergia, que é do produtor de trigo e milho e soja, trigo e milho, Cássio Bonotto. Ele precisando escoar a sua produção de trigo, ele resolveu investir nessa área de bioenergia em relação a trigo. É muito interessante a planta dele lá que nós fomos visitar. O Juandres esteve junto comigo lá nesse dia aí, junto conosco lá, e alguns dados que ele comentou eu achei interessante. Depois eu fui pesquisar e de fato são verdadeiros os dados lá. O estado do Rio Grande do Sul consome 1 bilhão de litros de combustível para automóveis, gasolina. Tá? Álcool consome 100 e poucos milhões de litros já hoje. Se nós fizermos um álcool que seja competitivo, com certeza, em outros estados da federação é muito baixo o consumo de gasolina nos automóveis. O pessoal parte muito para o álcool, porque o álcool é muito mais vantajoso economicamente quando barato, né? E se tiver uma matriz energética que produza esse álcool economicamente viável, e a gente tendo aqui no estado do Rio Grande do Sul essas plantas se instalando, nós temos um mercado aí que demanda 1 bilhão de litros, uma possível demanda de 1 bilhão de litros de combustível só para automóvel, né? Só falando sim. Em automóvel. Então, é um número bastante interessante. Essa usina lá do Cássio Bonotto que nós fomos visitar, ela não tem este foco, ela tem um foco mais de nicho de mercado, que também é um outro tipo de álcool que tem valor agregado, que é o álcool de farmácia, que é o álcool de bebidas, de vodka, do que seja aí. E uma coisa interessante que ele falou ali, que o álcool oriundo de arroz, ele possui muito menos toxinas, que depois, no dia que tu bebe lá, tem alguns colegas aqui que tomam bem,
no dia 1, né, Ruandes? No dia 1, lá depois da bebida lá, quando tu toma bebidas oriundas de álcool de arroz, o dia após é bem mais tranquilo, por causa que o organismo não precisa se livrar dessas toxinas, porque tem muito menos toxinas o álcool do arroz. É mais purificado. Bem mais purificado. Então, essa planta de Santiago, que eu achei interessante aí, é uma planta flex, ela pode consumir qualquer grão aí, desde que seja economicamente viável aquele grão no momento. Então, se o arroz está viável, vai para o arroz. Se o trigo está viável, vai para o trigo. Se o milho está viável, vai para o trigo. Ela é flex. E ele disse, eu não me oponho a colocar arroz no processo, ali o Cássio Bonotto, desde que o arroz seja viável economicamente. Hoje, pelos números que a gente conversou com ele, está muito viável, muito mais viável do que trigo hoje. Pelos valores, né? Botar a planta dele funcionar com arroz. A B8, que nós vamos visitar em breve aí, eu acho que, pelo menos pelo que o Cássio Bonotto falou, a B8 é uma planta restrita ao uso de trigo, mas nós vamos visitar igual. É uma planta diferente, eles estão muito mais interessados no subproduto que sai do trigo lá, que é o glúten. Eu não sei o nome lá, Ruandes, mas depois tu colabora aí. É um glúten diferenciado, que é um glúten para bolachinha lá, que tem um bom valor agregado também, além do álcool. Mas estamos de olho nisso aí, eu acho interessantíssimo, né? Uma pena que a demora que acontecem as coisas no Rio Grande do Sul. O Cássio Bonotto começou a investir em 2021 nessa usina dele, nós estamos em 2025, final de 2025. Parece que vem o pessoal da FEPAM agora, dia 17 de dezembro, para fazer mais uma análise no negócio dele, para ver se libera ou não libera. Então ele, de 2021, vai para 2026 para abrir possivelmente abra a usina dele lá por fevereiro, segundo ele. E ele está com tudo funcionando, funcionários já contratados, toda a usina pronta lá, esperando um ok do governo do estado. Isso é terrível, eu acho. Essas questões burocráticas acabam emperrando um pouco o andamento das soluções. Ruandres, o Arius falou em 14 bilhões de litros, é isso, Arius? 1 bilhão de 1 litros. bilhão de litros. O que representaria isso em termos de produção? São 450 litros por tonelada de arroz, mais ou menos. Tiquinho, no colégio, a professora chegava um momento, fazia de trás para frente, né, para não ficar sempre os mesmos de dupla, né? Vamos inverter essa pauta aí, cara. Se eu sou sempre por último. Não, tirando a brincadeira, assim, primeiro parabenizar, né, o Cássio Bonotto, cara. É um empresário, né? Corajoso, colocou um monte de dinheiro lá e está fazendo a solução, primeiramente, né, do trigo, dele, ele é um grande produtor, mas ele corajosamente está colocando a opção para outras culturas. Nos recebeu lá, né, junto com a filha dele, a Maria Eduarda, e com o Thiago, né, que foi prefeito de Santiago e agora toca a usina dele, né? E assim, eu fiquei muito, muito empolgado, muito feliz, porque está pronta, está moderna, está tecnológica, dá para ver o brilho no olho dele quando ele fala do que ele empregou ali, está automatizada, tá pronta, né? E vai dar certo, Então, agradecer a visita, né? Agradecer, em nome da Federa Rosa, o Volzear, na verdade, que fez o contato, né? E empolgou, viu? Eu voltei empolgado de lá, porque aquilo ali é um embrião, e depois agora nós vamos visitar, como disseram a B8, para ver como é que é o grandão, né? E eu tenho certeza que pós essa licença sair, o Cássio, né, vai validar o arroz, e a partir da validação, a partir da primeira pessoa que faz, eu acho que as ideias tendem a nos colocar no centro da discussão, porque o arroz gera uma boa quantidade de álcool. Pelas informações que ele nos trouxe lá, o arroz poderia ser em torno de até 25% mais caro na hora da compra, nessa correlação para fazer o álcool. E aí a solução vem a partir do DDG, que é um pouquinho pior do que as demais culturas, né? Mas isso é uma coisa um pouquinho mais complexa. Eu queria trazer um outro número aqui para a discussão, que é: o Rio Grande do Sul importa 98% dessa demanda de 1 bilhão que o Ariosto falou de álcool. 98%. Tem muito espaço nesse mercado.
E aí podemos também ir para outras áreas, né? Podemos ir para a soja, que a Zona Sul está produzindo, por exemplo, que pode gerar biodiesel, né? E nós temos que seguir nesse foco, né? Porque é isso que o mundo está demandando. E eu digo assim, por isso nadar com a maré e não contra a maré, né, Tiqueno? Perfeito, por aí, perfeito. Perfeito, Andrés, e a casca para energia. Exatamente, isso é outra coisa sensacional, tá? O Cássio Bonotto tá usando a casca para geração de energia. E a primeira coisa que ele me falou lá quando chegou, ele disse, cara, Juanes, eu cometi uma pequena falha, eu tinha que ter feito a minha fornalha um pouquinho maior para gerar um excesso ainda, porque é muito boa essa geração de energia via casca. Né? Acaba os vanguardistas acabam pagando um preço um pouco maior, né, Juanes? E sempre quando o empresário, quando é pioneiro, né, ele acaba cometendo alguns erros que os outros, né, que vêm atrás, acabam aproveitando, né? Mas a casca sendo consumida, sendo utilizada, tu gera o que a gente chama de economia circular, né? Então, em termos de sustentabilidade, presidente Domingos, é um golaço, né? Não há dúvida que é um golaço. E veja o privilégio nosso de poder compartilhar com os amigos aqui, os nossos ouvintes, e parabenizar a Rádio São Miguel de fazer um debate desta qualidade, né? Tu vê a riqueza de informações que nós tivemos. E aí eu queria elogiar sempre o Ariosto, que está sempre à frente, e de fato é o glúten vital. Isso. Esse é o glúten que a IBH está trabalhando, vai ser o foco junto com o DDGS, né? E vai ter uma grande utilização. E o que o Erasmo e a sua equipe nos passou lá na visita que nós tivemos da Federação da Agricultura com eles, era que o único problema, e aí já Ariosto, Denise, vocês que trabalham a cadeia específica do arroz, diariamente, eu respiro arroz todos os dias, mas vocês que se dedicam à pauta arroz todos os dias, o problema está que o arroz tem que chegar descascado. Então, nós temos que fazer uma parceria para que ele entre no processo de fermentação descascado. Então, essa é a dificuldade hoje colocada lá na BH para nós. Então, vocês que já estão fazendo essa próxima visita, Ariosto, o Andrés, vocês já deem uma pensada de como nós podemos aliar o setor produtivo a essa questão do descasque do arroz para entrar no processo, que seria a dificuldade que ele estaria tendo. Eu tenho que fazer uma justiça, Ariosto, porque eu estou bem ao par do assunto ali do Bonotto lá. O problema da licença não é estadual, é federal. A única licença que falta é a da Agência Nacional de Petróleo. As licenças de operação da FEPAM já estão com ele, as 13 licenças, e foi um trabalho conjunto que ele realizou junto com a FEPAM e com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e ele tinha um projeto inicial somente para álcool, para combustível, e o trabalho conjunto feito, estimulado pelo governo do estado através da SEMA, ele tem licença hoje para cosméticos e também para alimentação humana. Tá? Então, o único problema que nós estamos também dando uma mão, que está faltando, é da ANP. Então, só por questão de informação, para dar a solução que está, que as licenças de operação a nível de estado, nós tivemos lá uma participação de coadjuvante, de acompanhar, elas já estão todas na mão do Cássio. Nós estamos ainda enfrentando, mais uma vez, a morosidade dos órgãos adjacentes federais, que botam todos os empecilhos quando utilizam a pauta política anterior à pauta técnico e científica. Então, só para título de informação ali, só para acrescentar, uma vez que estamos diretamente ligados nesta questão da área de bioenergia, que nós temos convicção. Não é 99% de certeza, nós temos 100% de certeza. A bioenergia
entre 5 e 10 anos, nós, produtores rurais de cereais, de fibras, no caso da cana-de-açúcar e de oleaginosas, estaremos produzindo mais de 50% da nossa produção para bioenergia. E nós temos a grande vantagem, que também fica no radar de vocês, Ariosto, Juan Andres, Denise, é que nós podemos armazenar para fazer biocombustível distribuído no ano, que é o que não acontece com a cana. A cana ela tem que ser processada no momento da colheita, e isso torna uma logística muito complicada. Está certo que eles produzem quase que o dobro, né, no equivalente de produtividade, mas esta questão logística está fazendo com que todas as grandes empresas, em especial que puxa a liderança, que é a Impasa, né, tenha optado por cereais e grãos oleaginosos pela questão da armazenagem e a distribuição da destilação no decorrer do ano e não no momento da colheita. Por isso que os cereais, em relação à cana, mesmo tendo uma eficiência ainda menor, eles vão ter um incremento de investimento muito maior. Não há dúvida que nós estaremos, no médio e longo prazo, com grandes oportunidades na área de bioenergia. O problema, né, Denise, é nós fazermos com que todos os nossos produtores ultrapassem esse momento difícil que estamos vivendo hoje, para que tenhamos a oportunidade em 3, 4, 5 anos chegarmos a essa possibilidade de estarmos, se Deus quiser, incentivando o incremento de área de arroz no estado do Rio Grande do Sul por falta de produto para a questão energética e alimentar. Tomara a Deus que nós tenhamos a competência de levar todos os nossos produtores até esta data. Maravilha, presidente Domingos. Denise, como é que a gente pode seguir esse tema aí importante, né? Eu não duvido que daqui a algum tempo, instaladas as usinas de biocombustível, vai ter gente falando, porque o alimento não pode ser utilizado para isso, não há, certamente no futuro, né, quando o arroz tiver um equilíbrio maior da demanda e da oferta, e tiver preços melhores, né, não vai faltar gente falando, mas está faltando arroz. É por aí, Denis? Titiana, eu estou louco para responder para o Domingos a questão de entregar descascado, viu, Domingos? Fica à vontade. É muito tranquilo, Fácil. É muito tranquilo montar uma logística de descascamento de arroz. O único problema de descascar arroz é a conservação, que diminui. Mas a gente tiver fluxo de entrega, tranquilo de montar um descascamento de arroz, e nós ainda vamos dar uma geração de renda com essa casca, seja na geração de energia, seja no biochar de casca de arroz, onde nós podemos vender crédito de carbono e ainda usar essa matéria-prima para melhoramento de solo. Então, assim, é muito simples de nós entregarmos arroz descascado lá na B8. Perfeito. Presidente Domingos, o senhor teria um compromisso agora? Isso. Então, por favor... Se vocês me permitirem, eu ia pedir desculpas, mas eu tenho um compromisso agora que é aqui de ordem familiar que eu tenho que atender. Perfeitamente, a gente compreende. Então a gente pede uma mensagem de final de ano aí para os produtores, né? Nós estamos aí no mês de dezembro já, né, nos encaminhando para o fim do ano. Não, eu achei que você ia me convidar para nós falarmos da resolução da securitização, para nós falarmos antes do Natal. Eu tenho essa esperança. Com certeza falaremos sobre isso. Com certeza vamos fazer só sobre esse tema, mas fique à vontade se for oportuno falar desse tema agora. É valente o nosso presidente, é valente, é isso, presidente, nós precisamos de valentia. O primeiro fato, Anderson, para dar certo é a gente achar que vai dar certo. Eu sou um otimista, né? Trabalho, na minha vida foi pautada sempre em cima do otimismo, do trabalho, da meritocracia, né? Então, estou trabalhando diuturnamente nessa pauta, e mais que isso, nós vivemos um momento de maturidade institucional no Rio Grande do Sul muito grande. Nós nunca tivemos, respeitadas as diferenças de todas as entidades, nós nunca tivemos uma maturidade, uma harmonia tão grande na construção de pautas coletivas. Nós aprendemos a deixar de lado as vaidades e as poucas diferenças e valorizar as grandes intersecções. E temos que aproveitar esse momento, que é o momento da sociedade como um todo. Mas, pessoal, muito obrigado pela oportunidade.
desfrutar da companhia do Ariosto, do Denis, do Ruandres, aí da Rádio São Miguel pela oportunidade. É sempre uma satisfação, e a qualidade desta hora que passamos juntos foi gigante, né? Porque o conhecimento e principalmente a informação aos produtores da boa informação, aquilo que é importante, e não os alarmistas ou a utilização como política partidária. Este é o caminho correto. Muito obrigado pela oportunidade que a Rádio São Miguel, né, o Agrofronteira, me deu neste momento de desfrutar da companhia de tão competentes amigos. Um grande abraço a todos. Obrigado, presidente Domingos, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós ficamos muito satisfeitos, muito honrados com a sua participação, e certamente voltaremos a conversar mais para frente sobre outros temas que envolvem o agro, e tem tanta coisa para conversar, né? Vai ser uma grande semana, eu tenho certeza que vai ser uma grande semana. Nós vamos ter resultados na ação institucional desta semana. Grande abraço a todos. Obrigado, presidente Domingos Velho Lopes, presidente da Farsul. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Ruandres, como é que podemos seguir essa conversa agora, Ruandres? Eu acho que a questão do etanol aí... Eu fiz a conta, Ruandres, eu fiz a conta do 1 bilhão de litros de etanol se a gente substituir a gasolina nos automóveis, são 2,2 milhões de toneladas de, quem sabe, arroz, né? Tomara que seja arroz aí, tá? Isso seriam 240 mil hectares de arroz que poderiam ir dos 800 mil hectares, 900 mil hectares que nós plantamos no Rio Grande do Sul, poderiam ir para a produção de etanol. Então é um número bastante interessante, né? O que a gente consome e o que a gente pode suprir aqui no Rio Grande do Sul, que hoje a gente não tem, né? Hoje o estado do Rio Grande do Sul basicamente consome gasolina, combustível gasolina. Perfeito. O que deu a conta aí? 2,2 milhões de toneladas de arroz. É uma exportação aí, né, Juanes? Tiqueno, exatamente o que eu ia falar, cara. Nós acabamos de bolar para médio, escuta bem, é médio prazo, uma solução igual a uma nova exportação. Mas vamos voltar que para esse ano, o que a gente precisa é sair exportando fortemente, né? Essa é uma solução de médio prazo. E aí uma coisa legal, assim, que se é que existe algo legal, né, na crise, né, é a evolução rápida das novas ideias e dessas inovações, né? A gente está se movimentando, né? E aí eu fico pensando, há uns meses atrás eu tive com outra turma de 30 produtores na China, né? E a gente se questiona, né? E aí eu volto o assunto para a estrutura. Pô, na China, cara, não tem negócio se não tem estrutura. A estrutura vem antes do negócio. Cara, a gente tem que forçar e tem que conversar sobre isso, né? A gente tem que facilitar a vida dos nossos empresários que vão fazer inovações, né? Não tem como um empresário aí fazer uma usina de umbi, por exemplo, sem ter uma linha de crédito diferenciada, né? Perfeito. A gente precisa falar sobre isso também, né? Acho que a velocidade das nossas soluções tem muito das inovações que a gente vai conseguindo ao longo dos próximos anos, né? Então, eu faço esse questionamento porque quando o presidente Domingos fala sobre maturidade, eu acho que nós estamos também maduros não mais só como produtores rurais, mas como os empresários rurais, né? E eu acho que esses são algumas pautas, alguns temas que a gente tem que levar adiante, porque a gente não quer mais só plano safra, a gente também precisa visualizar a nossa indústria e provocar ela um pouquinho, né? Porque ela faz parte da cadeia, parte significativa da cadeia. A nossa indústria também tem que estar pensando aí como é que ela vai fazer para se reinventar, né? Não adianta mais só descascar arroz. A gente precisa fazer esse questionamento e fazer essas discussões que elas não são simples, mas elas são agregadoras, né? A gente precisa mais diversificar produtos na gôndola, a gente precisa fazer os novos consumidores do arroz, a gente precisa entrar nas merendas e creches de todo o país. Ou seja, a crise está nos provocando para ir para vários lugares, tá? Então eu não acho assim, quer dizer, se dá para enxergar algo bom na crise, é isso. A inquietude que as instituições e os nossos dirigentes hoje estão trabalhando super bem, cara. Aqui vai um elogio pro presidente Domingos. Pô, eu podia chamar ele para ele falar sozinho, Tiqueno. O cara tem muito café no bulho. Verdade, gosto. Eu também, Ruandres, queria agradecer a participação do Domingos aí na frente da Farsul, né?
Eu acompanhei ele na COP30, lá o discurso, uma fala dele lá na COP30, depois acompanhei a fala dele lá no Senado, e nos representa muito bem. Nós estamos muito bem representados com o Domingos Velho nessas áreas aí que ele está atuando aí, nos defendendo, não só nos defendendo, mas nos colocando como salvação, na verdade, para esse tema ambiental aí, como produtor. Então, só agradecer aí as participações do Domingos aí, um grande parceiro do agro nacional e principalmente gaúcho. Perfeito. Denise, esse tema da securitização aí, né? Que ele traz, o Domingos traz aí como possível notícia positiva para a semana aí, né? Como é que o produtor, como é que chega essa demanda do produtor à FederArroz? Como é que a FederArroz tem tratado esse tema junto aos produtores? Olha, com certeza essas demandas chegam sempre, né? Nós temos as pernas curtas lá na FederArroz, nós estamos negociando sempre juntamente com a Farsul, e sempre atentos a essas questões, né, Tiqueno? Nós estamos sempre atentos a essas questões porque elas são muito pertinentes e também nos causam uma grande dificuldade, né, no setor arrozeiro. Então a gente está sempre junto, acompanhando e trocando ideias e vendo como que a gente pode atuar nessa questão, né? Seja lá, agora eu voltei de Brasília esta semana e nós já fizemos lá um tour por dentro do Ministério da Agricultura, a Conab, né? Eu visitei a Conab já pedindo recursos para a PEP-PEPRO do ano que vem, porque a gente imagina que também não temos certeza ainda como que o mercado vai estar, mas eu já antecipei a eles que nós vamos precisar de PEP-PEPRO novamente. Já visitamos lá as secretarias de política agrícola, já colocando, né, que se nada for feito, nós teremos muita dificuldade na boca da safra do ano que vem, devido aos custeios vencendo. E, inclusive, eu acompanhei uma demanda lá do pessoal de Santa Catarina, com toda a bancada de deputados de Santa Catarina, lá junto ao Dr. Guilherme Campos, que é o secretário de Política Agrícola do MAPA, justamente colocando toda a situação, né, e das necessidades que a gente vai ter. Nós tivemos aí a retirada da subvenção, que trouxe um custo aí, né, da questão do seguro agrícola, que às vezes é cobrado nos custeios agrícolas. Então, quando não tem subvenção de seguro agrícola, nos encarece muito, ele entra como um juro de custeio, na realidade, nos encarece muito o custeio, né? Então a gente já fez essa demanda também, e nós tivemos a questão dos fretes, que também foi alertado, agora está correndo muita audiência pública, muitos questionamentos a respeito das tabelas, da nova tabela de fretes. A gente tem acompanhado de perto todas essas questões, Tiqueno. Perfeito, Denise. Juan, são muitas as pautas, né? Olha quantos temas aqui o presidente Denis aponta, né? Para a coisa se endireitar, se alinhar, né? E a dificuldade de fazer negócio, né? De produzir, de criar, gerar empregos, né? Que coisa! O mundo não para. Pequeno, vamos voltar para a realidade agora. E acho que isso que o presidente Denis fez, né? A gente está numa crise de crédito e a gente tem que pensar nisso. Então, para a gente pensar nisso, quais são os momentos de liquidez que a gente tem? Exportação. O momento de liquidez hoje do produtor está quando as tradings estão comprando. Então, a curto espaço de tempo, nós precisamos planejar essa liquidez e exportar. PEP-PEPRO, vamos pegar. CDO, vamos pegar. Vamos usar as ferramentas que estão surgindo. E aí, isso vai nos permitir chegar nesse futuro que a gente estava falando agora. Mas para chegar nesse futuro tem que ter planejamento, tem que saber de onde vai sair o caixa. Então, a exportação são os momentos de liquidez. E esses momentos a gente não pode perder. 3 empresas comprando, uma empresa nova surgindo. Então, assim,
tá bem florido a coisa do ponto de vista das tradings agora nesse final do ano. Não vamos perder isso. Vamos chegar na colheita do ano que vem e vamos utilizar essas ferramentas. Vamos fazer vendas escalonadas para a gente poder chegar com o nosso caixa, sanar as nossas dívidas, né? E, em paralelo a isso, vamos lutar pelos créditos, né? A retomada de crédito bancário, que é importantíssima para a gente. Então, se eu pudesse dar um conselho para os produtores nos ouvindo, cuidem do caixa, porque é o caixa que vai permitir passar a crise, tá? E é o mais importante nesse momento. Perfeito. Agostinho, como é que tu vê aí a nossa condição aqui, aí voltando para uma realidade da fronteira oeste, né, que sempre tem alguma dificuldade, né, para atender, não que não queira, né, muitas vezes a necessidade, né, para escoar a produção da fronteira, né, que ações precisariam ser tomadas para que tornasse mais viável ainda a exportação do arroz que está aqui? Esse tema que o Denis falou ali em relação à tabela de frete, a FederArroz está enfrentando, está participando junto com as outras entidades em Brasília também, para poder resolver essa situação da tabela de frete. A tabela de frete ficou ruim, inclusive, para os próprios caminhoneiros, né? Porque o caminhoneiro que tem um caminhão de pequeno porte, um caminhão de 6 eixos, de 5 eixos, ele acaba ficando penalizado, porque quem vai precisar de um frete, e o frete estando mais barato num caminhão de 9 eixos, que seria um rodotrem, ele vai priorizar o caminhão de 9 eixos. Então, causou uma celeuma no mercado dos caminhões, no mercado de transporte nacional, e se colocou isso assim, meio a goela abaixo, e está dando um grande problema aí para os próprios caminhoneiros, e nós na produção de arroz, que estamos longe aqui do porto, aqui Uruguaiana, longe do porto, encareceu bastante a parte de frete. Então a gente está trabalhando nisso, né, Denise? A gente tá de olho nisso aí, é um ponto muito importante essa participação em relação a essa tabela de frete. Temos que resolver isso. Nos encareceu aqui para a Uruguaiana, até eu passei isso para o Denis aí o outro dia, entre 15% tu colocar num rodotrem, que é o mais barato, encareceu 15% ao que nós estávamos trabalhando antes da tabela. E se tu pegares um caminhão de pequeno porte, até 50% mais caro o frete ficou. Não ficou mais caro porque a gente acaba, como arrozeiro que transporta um produto de baixo valor agregado, não pegando esse caminhão pequeno. Infelizmente, o caminhoneiro que tem um caminhão pequeno está parado hoje no Brasil. Aqui na nossa região está totalmente inviável, porque o produtor não vai usar este tipo de caminhão. Outra coisa interessante que a gente vem conversando bastante junto com o Denis é na parte do PEP-PEPRO, né, Denis, que vai ser regionalizado, e as regiões mais distantes do porto vão ter uma melhora nos preços. Vai ser dividido em três regiões a princípio, né, Denis? Região... isso é o que a gente pediu. Vamos ver se vai. Ouvintes, isso é o que a gente pediu, é o que saiu da Conab. Agora vamos ver como é que vai ser montado esses preços mínimos, né? Uhum. O preço mínimo, o preço de mercado de cada região. Isso. E a gente tem confiança de que o mapa vai ter essa sensibilidade de fazer 3 prêmios, né? Na outra vez que tivemos PEP-PEPRO, que eu me lembro, pode me corrigir se eu estiver errado, já teve isso, uma regionalização nos prêmios. Então, eu acho isso importante, né, até para adequar e poder escoar este arroz dessas regiões mais distantes, que acredito eu são as regiões que têm mais estoques hoje no momento que a gente vive. As notícias de mercado, depois o Juandes pode dar uma ajudada aí, eu acho. Nós temos, infelizmente, uma notícia boa, infelizmente, né, que é a quebra no arroz na Tailândia, a quebra do arroz na Ásia, devido às enchentes que estão ocorrendo lá. A notícia que chega é que a Tailândia passou para um arroz beneficiado de semana retrasada para a semana passada, ou da semana passada para essa semana,
de $370 para $420 o seu arroz de exportação, devido a entender a quebra muito grande naquela região do arroz. Não é um alento, né, para nós aqui, mas pelo menos já dá um norte, porque é a região que mais produz arroz no mundo, né? E a gente pode se beneficiar, infelizmente, né, falando, a gente pode se beneficiar com a quebra dessa produção nesses países que são os maiores produtores de arroz do mundo, né? Não sei se o Juandes pode me dar uma mão nisso daí, mas isso é uma notícia importante para o mercado global, né? Ariosto, vamos voltar só no assunto anterior e vamos falar sobre isso também. Assim, antes que algum produtor daqui a pouco de outra região esteja escutando, né, por que a fronteira oeste ou as regiões mais distantes é importante que tenham um auxílio maior, né? É simples, porque só a Zona Sul não consegue exportar toda a demanda. Então, a gente precisa demais de vocês, Ariosto, demais da região da fronteira oeste e das demais regiões. Nós precisamos fazer volume de exportação. E eu acho que esse mecanismo vem em boa hora e acho que ele, de fato, tem que privilegiar as regiões mais longe do porto, tá? Então, mais uma vez, parabéns ao presidente Denis pela condução desse tema. Falando sobre as enchentes, né, as informações chegam picoteadas e acho que tem duas coisas importantes. Essa suba da Tailândia dos preços, ela é fundamental para a nossa crise de conjuntura, né? Então, a gente, pelo menos, está vendo a conjuntura melhorar, tá? Infelizmente, por uma tragédia climática, mas ela está melhorando. E isso não é instantâneo, isso vem devagar, tá? Cadeia. Porque o que mais influencia no nosso mercado é nossa própria produção. O Rio Grande do Sul não pode colher mais de 8 milhões de toneladas. O estado do Rio Grande do Sul é o grande responsável por como os outros entes pensam a comercialização de arroz das Américas. Então, vamos repetir. Não podemos colher hoje ainda mais de 8 milhões de toneladas. Então, é isso que tem que pôr na cabeça, tá? Então, é óbvio que as situações de conjuntura asiáticas nos trazem alento, mas o principal alento tem que vir de dentro. Nós precisamos colher menos de 8 milhões de toneladas. Tá, Ariosto? Acho que isso é uma mensagem importante, porque senão o cara fica se apegando em coisas que estão distantes, e essas coisas distantes, elas demoram para chegar. E não faz o dever de casa, né? Exato. Então, acho que isso é uma questão importante. E se me permitirem, eu queria fazer eu diria que é uma provocação, mas eu queria colocar como um incentivo, ou pelo menos assim, para trazer para o debate, tá? Embrapa, IRGA e universidades. Nós precisamos demais, tá, que a pesquisa de vocês se subordinem à nossa economia. E a nossa economia hoje não clama por colher 300 sacos por hectare. A nossa economia hoje clama por a gente ter um ecossistema sustentável de bioenergia. Então, nós temos que parar de pesquisar 300 sacos. Nós temos que pesquisar como que nós vamos entrar nesse mundo do álcool, do etanol, do biodiesel. Então, isso é fundamental para a gente, tá? E acho que a gente tem que incentivar que os nossos pesquisadores subordinem as suas pesquisas à economia e que surfem na mesma direção da maré e não contra ela. Perfeitamente, Juan. Acho que é muito válida a tua eu vou chamar de provocação, embora não seja o termo mais adequado, mas é muito importante, né, que a pesquisa não caminhe numa única direção, embora a gente saiba, né, que os resultados da pesquisa eles são lentos, né? Então é importante justamente por isso, né, que mais de uma linha de pesquisa em termos de melhoramento genético, de variedades adaptadas, também abarque esses novos usos que o produto pode ter. Nós estamos chegando agora a 10 horas e 23 minutos pelo meu telefone, pelo meu computador aqui, né? Eu gostaria de agradecer a audiência que está qualificadíssima aqui, né? O Luiz Silva, Harold Guedes da Luz, o Flávio Gindre, a Mariana Bergalo já esteve conosco conversando aqui, eu acho que o Juan esteve junto com ela, a Luísa Ciolinhares, o Leandro Friedrich, a Maria Fernanda Picaveia, um beijo para Nanda, o Agenor Rosa,
o Thiago Farenzina Panceira, o Luiz Barata, o Jair Pinotti, o Werner Arnes. Então, muito obrigado aí pela audiência, né? O tema realmente é muito interessante, o programa foi de altíssimo nível, né? E bom, eu gostaria de agradecer, primeiro dá o tempo, né? O Denis aí, Denis, fazer uma saudação para a nossa audiência aí, para nós ir dando encaminhamento para o fim do programa. Denis? Tiqueiro, muito obrigado, tá, por um momento aí, por a possibilidade de a gente colocar o trabalho que tem sido feito pela federação, esclarecer aí os ouvintes. Que bom, né, que nós temos fiquei muito gratificado, nós temos aí uma audiência muito qualificada, viu, Tiqueno? Claro. Cumprimentá-lo por a Rádio São Miguel, por essa oportunidade de a gente fazer uma explanação, discutir aqui os assuntos, aprender com os nossos companheiros aí, com o Ariosto, o Andres, que tem trabalhado nessa questão aí da bioenergia, o Domingos Velho, né, que é sempre um grande conhecimento, que nos traz sempre esse grande trabalho que eles têm feito, principalmente nessa questão ambiental, nessa questão também econômica dos créditos. E a gente agradece, Tiqueiro, um bom fim de semana a todos. Foi uma satisfação ter estado aqui. Maravilha, Denis, obrigado. Nós te agradecemos aí a tua disponibilidade sempre em atender a Rádio São Miguel. A gente fica muito satisfeito por estar conversando contigo, né? E desejamos aí que 2026 seja melhor que o 25, né? Que as coisas possam andar com mais serenidade, com melhor remuneração pro produtor. É o que a gente espera, né, Denis? Então, obrigado aí, tu como representante da Federa Arroz, né? Na frente da Federa Arroz, a gente agradece e em nome da Rádio São Miguel também deseja a todos os produtores de arroz um ótimo 2026. Juan Andrés. Tiqueno, agradecer a audiência pela paciência e também te agradecer por me colocar ao lado desses gigantes, porque é sempre muito bacana a gente escutar eles, porque a gente sai cheio de ideias. E a minha mensagem final é, no curto, diminuir a produção e exportar um montão. No médio, bioenergia. No longo, lutar nas medidas estruturantes. Maravilha. Bom dia. Maravilha. Obrigado, Juanes. Obrigado aí pela parceria, né? Espero contar contigo aí para 2026 também, né? Certamente vamos voltar a conversar. E um grande abraço, um grande final de ano aí. Tudo é bom. Belo recado, Juan Andrés, aí. Interessante aí a tua análise final aí. Bom, agradecer então o convite do Tiqueno, da Rádio São Miguel. Agradecer o Denis também pelo trabalho que ele vem fazendo frente à Federa Arroz. Temos uma agenda marcada antes do final do ano dele vir a Uruguaiana para nos prestigiar aqui em Uruguaiana. Muitos dos ouvintes que tu falastes aí são produtores, são nossos sócios da Associação dos Arrozeiros, estão ávidos para falar tete a tete com o Denis aí. Eu sei que não é fácil, não está fácil a agenda do Denis, porque as federações e as associações são muito procuradas nos problemas de dificuldade, né? As demandas são muitas, eu sei, Denise, e tu vem enfrentando elas, e quero te parabenizar por isso. Eu te falei quando tu assumistes a Federa Arroz lá atrás, das dificuldades que viriam pela frente aí pelo ano que se avizinhava complicado, mas parabéns aí pelo teu enfrentamento, por estar aí na frente da Federa Arroz aí, nos defendendo enquanto produtores aí. Tá, um grande abraço, Tiqueno, um grande abraço aqui à Rádio São Miguel, o Juandres, tudo é bom aí, se a gente não se falar até... Mas vamos se falar. Com certeza, vamos falar sim. Um bom final de 2025, então. Maravilha, obrigado, Ariosto. Agradecendo a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Braseiro Sementes, Grupo Ceolim Arroz Requinte, Sindicato Rural de Uruguaiana, Vetagro Consultoria Agronômica, Cabanha Santa Ângela, Imembu Insumos, Estância Anjo da Guarda, Deca 1 Assessoria Pecuária, Agropecuária Odair Gonzalez, Estância São Miguel e a PGG Whiteson Seeds. Agradecendo ao presidente eleito da Farsul, Domingos Velho Lopes, presidente da Federa Arroz, Denis Nunes, presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Ariosto de Macedo Pons Neto,
e ao diretor de Mercado, Política Agrícola e Armazenagem da Federarroz, Juanes Antunes. Agradecendo a toda a audiência por mais um programa, desejando a todos um ótimo fim de semana. Até semana que vem com mais um Agrofronteira. Até lá! A sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho, branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. A semente é o principal insumo da sua lavoura. Uma semente de alta qualidade será capaz de responder ao pacote tecnológico empregado em sua área. Venha planejar sua lavoura conosco. Brasileiro Sementes lhe oferece a oportunidade de colher mais com a genética Zirga, Embrapa, BAS e Agronorte. Conheça nossas novas instalações. Setembrino de Carvalho 6254 ou entre em contato pelo fone 3413 4224. Com a sua participação, nossa força será ainda maior. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí. Uma história escrita com o fortalecimento da classe arrozeira. Juntos somos mais fortes. Atenção produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana e oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. A Imembuí fica na BR-472, no trevo de saída para a Barra do Quaraí. Solicite uma visita pelo telefone WhatsApp 55 996 23 99 36. Atendemos também Itaqui e região. Imembuí, presente na agricultura, auxiliando o produtor. A Cabanha Santa Ângela, tradicional criatório das raças Merino, Ideal, Corriadale, agora com Hampshire Down, informa aos clientes que está comercializando borregos e carneiros de campo e de galpão, aprovados em rigoroso processo de seleção. Vendas diretas na propriedade. Agende sua visita nos telefones 55 3412 3830 ou 999 77 89 24. Garanta o seu reprodutor e tenha ótimos resultados. Santa Ângela, gerações acreditando na ovinocultura. A força de uma classe está na união de seus participantes. Produtor rural, associe-se e desfrute das vantagens oferecidas pelo associativismo. Associação e Sindicato Rural de Uruguaiana, unindo campo e cidade. Atendimento ao público de segunda a sexta-feira, na Rua Santana, 2717, terceiro andar. Telefone 3412 4190. Produtor, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Quer mais produtividade e rentabilidade na lavoura? A Vetagro tá aqui para isso. São 36 anos ao lado do produtor, com consultoria em arroz, soja, milho e trigo, gestão de pecuária e propriedades, gestão ambiental e segurança do trabalho, capacitação de pessoas e agricultura de precisão. Na prática, você produz mais, desperdiça menos e lucra mais. Contato pelo fone 34 12 50 51. De sociais, @Vetagro Urug. Vetagro, nosso diferencial é garantir resultados. A força da tradição e a confiança da genética comprovada. Assim é a Estância Anjo da Guarda. Reconhecida nacionalmente pela criação das raças Brafor, Hereford e Brangus, a Estância Anjo da Guarda reúne anos de seleção criteriosa e resultados nas pistas e no campo. Produtora de animais rústicos, adaptados e de alto potencial produtivo, a marca é sinônimo de qualidade e credibilidade em cada geração. Estância Anjo da Guarda, genética que transforma rebanhos. Pecuarista, você sabe, a reprodução é a base do sucesso no campo.
E com tecnologia de ponta, seus resultados podem ir muito mais longe. A DECA 1 Assessoria Pecuária oferece consultoria completa para propriedades rurais e é especialista em reprodução de bovinos de corte, utilizando protocolos e técnicas reprodutivas modernas, precisas e comprovadamente eficazes. Trabalhamos lado a lado com o produtor, garantindo mais prenhezes, mais terneiros e maior rentabilidade. Do manejo reprodutivo ao acompanhamento técnico, a DECA 1 entrega conhecimento, prática e resultados concretos. DECA 1, sua pecuária, nosso compromisso. Quando se fala em tradição e qualidade na pecuária, um nome se destaca: Agropecuária Odair Gonzalez. Um dos criatórios mais respeitados do Brasil, referência na criação da raça Braford, com animais premiados nas exposições mais importantes do país. Produtora de grandes pais e mães da raça, a Agropecuária Odair Gonzalez alia genética de ponta, seleção criteriosa e compromisso com a evolução da pecuária de corte. Tradição que gera confiança, genética que gera resultados. Agropecuária Odair Gonzalez, excelência que se multiplica no campo. Você está ouvindo a Rádio São Miguel AM 880.